falar um pouco mais de dificuldades, né? No Uhum. processo todo, assim. Que você teve de dificuldade, que talvez alguma coisa que você faria diferente? Eu acho que a maior dificuldade que eu pessoalmente senti foi o estresse inicial de achar um trabalho. Né? Assim, para mim, de longe foi o estresse maior. Porque assim, a gente teve muita sorte que a gravidez foi tudo bem, então a gente não teve nenhum problema de saúde. Fora isso, esse estresse de achar o trabalho foi, assim, foi maior do que eu esperava. Apesar de a gente se considerar como uma boa empregabilidade e tal, isso foi bem mais difícil. Mas quanto tempo você conseguiu o trabalho? Porque você Foi teve aquele provisório antes, né? isso, aquele contrato eu consegui, eu estava no final do curso, foi depois de uns 4 meses aqui. Então não foi Tá. muito tempo. Mas o contrato, ele, assim, eu recebi, o pagamento era pouco, porque era mais um quebra-galho mesmo. E aí o que que acontece? Você vai queimando a reserva que você trouxe do Brasil. E É. aí vira um círculo vicioso, todo dia você entra no aplicativo do banco, e aí você vê a coisa só Só baixando e subindo. baixando e baixando. É. Esse Fica. estresse para mim foi o que, assim, no começo foi o mais difícil. O que eu me lembro foi depois de um tempo passando esse estresse todo, um dos professores do curso, ele começou a gente teve uma aula muito boa sobre networking, né? E aí o que que eu fiz? Como a gente já morava em Burlington, aqui 50 quilômetros de Toronto, eu fui e falei, bom, o meu network não pode ser só LinkedIn, não pode ser só, né, digital. E aí eu comecei a tentar me inserir mais na comunidade aqui. Como eu jogava tênis, eu entrei num tênis clube aqui. E aí, olha só, nesse tênis clube, na primeira semana, eu já tinha o contato de um cara que era um sócio da Deloitte, que ele já me conectou com um monte de gente lá dentro da empresa, tal, porque quando você vai conhecendo as pessoas num nível mais pessoal, e esporte é muito bom para fazer isso, aí eu percebi que a coisa começou a acalmar, porque aí eu comecei a ter muito mais contato, um fala pro outro e tal. Então, se eu fosse mudar alguma coisa, eu teria começado mais cedo, assim, sabe, esse movimento de fazer um network mais local com o pessoal. Porque eu tava postando muito só no LinkedIn, e aí eu percebi que chegava uma hora que satura, né? Assim, É. não só isso, mas ninguém te conhece mesmo, né? Então eu teria começado isso mais cedo, olhando para trás, né? Uma coisa que ajudou muito a gente, que eu acho que aí a gente acertou, foi fazer esse outro network com as famílias das crianças das escolas. E isso ajudou a gente muito. Acho que você e a Fabiana também tiveram essa experiência parecida, né? Quando você tem criança ali na mesma idade, você começa a conhecer os pais, e aí, hoje os nossos melhores amigos aqui são todos por conta das crianças na escola. E eles É. também me ajudaram muito, assim, nesse processo. Uma coisa que você comentou, inclusive, que comentou em off, que você não conhece nem muito brasileiro, né? É. Aí. Assim, eu conheço alguns, mas a gente não tem, assim, amizade com brasileiro, a gente não tem aqui. Hum. Não porque a gente exclui, mas é porque os nossos amigos aqui, os nossos melhores amigos, são nascidos e criados aqui em Burlington, por Ó. coincidência. Hum. Conheço mais gente de outros lugares do mundo que vieram para o Canadá, mas os nossos grandes amigos aqui são canadenses. Que foi uma É até coisa. mais, até por afinidade também, né? É. E eu, Hum. eu me lembro, quando a gente começou o processo de vir para o Canadá, a gente começou a assistir tudo quanto era vídeo, ler tudo quanto era blog. E acho que eu comentei com você, a gente assistiu todos os vídeos do Canadá Diário. Quando eu digo todos, é todos, Olha só. naquela época. E eu me lembro de um vídeo que você e a Fabiana estavam conversando sobre quando tem as perguntas, né, dos internautas e tal. E uma das perguntas era, mas e essa história de que o canadense é frio e é difícil de fazer amizade? Que é um assunto que sempre Sempre surge, bom. né? É. E eu falei, eu não sei se a gente foi, assim, teve muita sorte, mas quando a gente começou a fazer essas amizades, em pouquíssimo tempo a gente já estava fazendo churrasco um na casa do outro, as crianças já estavam indo nadar na piscina da casa do colega e tal. Então, pra gente, assim, foi uma surpresa, porque eu não estava esperando conseguir esse nível de amizade mesmo, assim, de estar sempre junto com os canadenses. Foi uma surpresa muito, muito grata pra gente.
E realmente, assim, é inesperado mesmo, porque não é tão normal, né? Acho que talvez, ou vocês deram sorte, foi pela escola, foi isso, esse pessoal foi pela escola, né? Foi pela escola, A gente Interessante. Escola começou das crianças, né? a escola das crianças, Porque você começa, sabe o nome de um, de outro, aí você começa a ter mais interação com os pais, frequenta as mesmas festinhas de aniversário, e aí o que a gente aí começa a ver as afinidades, né? Então um também jogava tênis, o outro também jogava golfe, e aí as mães também têm os, né, os mesmos interesses e tal. E é claro, a amizade também é o quanto você dedica de esforço para essas amizades, não vão Sim. acontecer, né, do nada. Então, aos poucos, e a gente tomava cuidado para não ser muito intrusivo, porque brasileiro, assim, você conheceu hoje, no outro dia já é normal, assim, a gente vem em casa, Já é vamos. seu melhor amigo no dia Já. seguinte. Então, eu lembro que a gente teve essa conversa, sabe? Como é que a gente nutre boas amizades sem ser muito intrusivo para não assustar o pessoal? Então a gente começou a devagar, assim, e aí chegou uma hora que foi meio natural, assim, que tal a gente fazer um churrasco, tal. E aí eu comecei a apresentar o pessoal para picanha, caipirinha, aí foi ficando mais fácil também, né? Legal, legal. E eu acho que é isso, né? Acaba batendo o santo por afinidade, assim, acaba dando certo, né? Os mesmos O que interesses. mais? Que mais, Rafael? O que mais você acha que é interessante contar aqui pro pessoal dessa sua experiência? Eu acho que uma das coisas que eu acho que ajudou a gente bastante, Dimitri, foi essa abertura a testar e conhecer coisa nova, sem o julgamento de ser pior ou melhor. Por exemplo, um exemplo que eu vou te dar aqui foi de o que a gente colocava de almoço para o lanche da escola do Bruno. E aí, eu lembro um dia, a gente falou, pô, mas ele precisa comer comida, né? Sabe aquela. O que a gente vai pôr? Arroz e feijão e bife e tal? Mas aí eu lembro um dia, ah, a gente ouviu de uma outra mãe, ela estava reclamando, eles eram da Índia, se eu não me engano, e a menina ela estava chorando um dia porque porque os amigos estavam fazendo, tirando sal, porque a comida estava com cheiro e tal, enfim. É claro que tem uma parte que é da cultura que a gente entende, mas o que a gente percebeu? Se a gente quer também facilitar o processo de transição dele, né, ou deles, a gente também tem que abrir um pouco a cabeça sobre o que é comum que eles levem e tal, porque eles, né, eles conversam sobre isso, eles trocam às vezes, queriam, enfim. Então, a gente pensou, bom, a gente vai ter que abrir o nosso conceito do que a gente chama de comida, porque pra gente, nossa, eu lembro pra minha mãe até, acho que até hoje, comida é arroz, feijão, bife e salada. E isso a gente mudou um pouco aqui também, sabe? Esse padrão do que é a comida, do que é aceitável ou não, que você vai pegando com o tempo. Então, essa abertura para mudança cultural foi fundamental para a gente, sabe? Assim, sem o julgamento de isso é ruim, isso é bom. É diferente, assim. É diferente, aí é claro, a gente abre, testa, vê se dá certo, se não dá certo. Então, isso ajudou a gente bastante. A gente ainda fala português em casa e tal, mas já sabendo que as crianças, por exemplo, a Ana, ela entende o português, mas ela fala inglês. E assim, cada um, né, os pais atuam de forma diferente. Para a gente não tem tanto problema, mas a gente conhece pais que falam assim, não, assim, em casa tem que falar Às português. vezes tem essa regra, então, de obrigar a falar em português. É, ela entende tudo, assim, a gente fala em português, quando eu falo com a minha mãe, com meu pai, ela entende, mas e assim, a gente passou do ponto de ficar, assim, estabelecendo crise por causa disso, né, não, tem que É falar, porque vamos lá. tem hora que não tem mais jeito mesmo. Deixa É, e. Pois é. A gente aqui também, a gente acabou. Entre eles acabam falando em inglês mesmo, não tem jeito. isso, exato, Não tem jeito. Não, é a não mesma adianta coisa, ficar brigando. Você vai. É isso que você falou, você vai gerar desavença e não tem solução, né? exato, e até porque, quando eles vão aprendendo o vocabulário novo, todo deles aqui, são de palavras em inglês, então é, imagina, eu me coloco na posição deles. É difícil, né? Eu tô só. A palavra nova que eu aprendo é em inglês. Não dá para eu automaticamente traduzir, porque eu não conheço o que é isso ser chamado na outra língua. Então é mais fácil para mim, para eu me comunicar, né, nessa língua que agora é praticamente a língua nativa, do que
ficar tentando, né? Então a gente decidiu que a gente não ia criar caso por conta disso e vai Não, bem. não adianta. E seu filho tem quantos anos agora? Ele tem 9 agora. Ele Quando tem ele 9, vai veio, fazer então, ele 10 estava esse com ano. Ele tava com 4. 4. 4, quase 5 anos, mas tá 4 anos. E foi tranquilo para ele adaptar? Porque, assim, eu tava pensando assim, né? Além de toda a mudança, ainda teve a questão da irmã que chegou, né? É. Então, como é que foi? Deve ter sido difícil. Para ele, olha, nas 2 primeiras semanas na escola, porque ele não falava nada em inglês, nada. Sabia as cores só, eu acho que era isso que ele sabia. Ah, nas 2 primeiras semanas foi uma adaptação difícil para ele. Ah, felizmente, aqui, e aí né, eu bato palma aqui pro sistema de educação, eles tinham lá a English as a Second Language, a instrutora, que ajudava, né, nessa transição e tudo mais. Eu acho, Dimitri, que depois de umas 3 ou 4 semanas ele já estava mais socializado, começou a ser mais tranquilo. E aí, os nossos amigos aqui, eles deram uma dica valiosíssima pra gente, que foi: não se deixe intimidar pelo inverno. Então, quando chegar o inverno, você pega as crianças, põe lá a roupa e vai fazer tobogganing, vai esquiar, porque se você se intimidar pelo inverno e você for ficar em casa, aí vai ser miserável, provavelmente vocês vão querer voltar. Sim. E, putz, foi uma das melhores dicas que a gente recebeu, viu, Dimitri? Porque aí ele viu que no inverno também dava para brincar, ia brincar com os colegas e tal. E aí, para ele, depois disso, foi assim, muito, muito tranquilo. Mas foi uma dica que eu não sei se eu teria feito diferente se eles talvez não tivessem me dado essa dica, sabe? Faz sentido. Muito legal essa entrevista, a gente selecionou esse trecho específico sobre esse assunto, né? Mas lembrando que essa entrevista está disponível na íntegra para os membros do canal Canadá Diário. É uma entrevista muito maior, que a gente fala sobre outros assuntos também. A gente está utilizando esse sistema de membros justamente para poder criar um conteúdo mais completo, né? Mais detalhado, que normalmente aqui no canal a gente não pode fazer. Então vale a pena dar uma olhada na playlist sem compromisso e conteúdo novo também é adicionado periodicamente. Além de você receber esse conteúdo exclusivo, você ainda ajuda a gente a continuar produzindo material aqui pro canal. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like aí pra gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e clica no sininho de notificação para sempre receber as novidades aqui do canal. Valeu, pessoal, e até a próxima.